como já foi me apresentado, né, sou a doutora Silvana, eu sou a primeira mulher negra a presidir uma comissão na Ordem dos Advogados. E a Ordem dos Advogados tem 85 anos. Então, em 85 anos, agora que uma mulher negra vem presidir uma comissão. E uma pauta difícil, porque falar de igualdade, onde vivemos momentos tão difíceis, momentos desiguais. O Conselho Federal, preocupado com essa demanda, que é de conhecimento mundial, tanto que nós somos seguidores e adeptos do Pacto Global da ONU, e, como foi dito na mesa ainda há pouco, também nós estamos na década do afrodescendente, que é um reconhecimento da ONU em trabalhar de forma firme para que todos os países que se encontram em dificuldade nessa demanda, que é a desigualdade, que é um trabalho preocupado com os vulneráveis. E daí a gente vê que o vulnerável está na ponta da linha, que, como foi dito, é o índio, é o cigano, é o negro, que não tem acesso à educação, não tem acesso à dignidade da pessoa humana, que é o direito de ir e vir, de comer. Muitos estão em cárcere privado ainda hoje. Tem ser humano sendo vendido, como foi dito ainda há pouco, por R$ 2.500, não são nem dólares. É inaceitável esse momento que vivemos. Em 2000, na gestão de 2013 e 2016, o presidente Marcos Vinícius, com uma demanda um anseio popular, um clamor, procura da sociedade no Conselho Federal, ele deu posse para a primeira comissão da verdade da escravidão negra no Brasil. Por quê? Nós falamos ainda há pouco que nós não tivemos nenhum tipo de reparação, nós não conhecemos a nossa história, nós sabemos que a lei existe, mas elas não estão sendo cumpridas, o Estatuto de Igualdade não está sendo cumprido, a lei de cota não está sendo cumprida, a lei 10.639, onde diz que tem que ter o ensino da cultura afrodescendente nos bancos acadêmicos e escolares, também não estão sendo cumpridos. O que ele fez? Falou, olha, vamos estudar, vamos conhecer o nosso país, porque nós precisamos saber quem somos, quantos somos. E nós somos mais de 50% de população negra e afrodescendente declarada. Muitos não se enxergam como negros também. Então, se os negros realmente se enxergassem como negros, levantassem essa bandeira e dissessem, não, nós estamos aqui, com certeza passaria de 60% a 70% da nossa população negra no país. Porque no Paraná nós somos declarados 27%. Nós temos muito mais. Nós não enxergamos porque o local que transitamos não é o local onde o negro está. Porque o negro, infelizmente, no Paraná está na cozinha, está lavando o carro, manobrando o veículo, ele está no chão de fábrica, apertando parafuso e botão o dia inteiro. Ele não está nos locais de liderança, decisão. Isso não está, como foi dito ainda há pouco. O presidente Marcos Vinícius, nesse dia, ele disse que somos um só Brasil e queremos uma nação igual. Então, se nós queremos, é um direito nosso, nós temos que batalhar para isso. E o Conselho Federal ele tem trabalhado de forma aguerrida em relação a essa bandeira. Como eu disse ainda há pouco, eu tenho visitado vários quilombos pelo Brasil. Eu estive no Maranhão, e no Maranhão, 80% da população é negra. Só que nos locais de poder, eles também não se encontram. Infelizmente, ainda é o branco que decide a nossa vida. E eu digo isso não falando mal do branco, pelo contrário, eu acho que ele deve estar ali também. Mas nós, negros, temos que ter as mesmas oportunidades de ali chegar. E como nós chegamos? Nós temos que aprender, e não é fácil. Claro que eu tenho que começar como estagiário em uma grande empresa, de estagiário passar para um cargo mais elevado, desse cargo mais elevado, quiçá um dia chegar a uma direção. Agora, o que nós não podemos é proibir, é colocar obstáculos. De acordo com a nossa biotipo, de acordo com a nossa cor de pele, ser proibido de ter acesso a essa função. Isso não. E sim pelo conhecimento. Mas se nos der condições de aprendizado, com certeza ali nós chegaremos. Assim como estamos fazendo a duras penas. No Paraná, essa é a segunda gestão que nós temos da Comissão de Igualdade Racial. O que essa Comissão de Igualdade Racial faz? O mesmo que essa comissão agora aqui instaurada quer fazer. É fiscalizar, é incentivar, é criar políticas afirmativas para que os demais aqui cheguem. É passar conhecimento para os nossos pares. Porque nós temos muitos advogados na ordem, mas nós não temos censo, nós não sabemos como somos, e quantos somos, e onde estamos. E nós precisamos quebrar essas barreiras. Porque quando eu assumi a presidência da Comissão de Igualdade Racial, o presidente Noronha me disse, doutora, eu quero todos negros, inclusive no interior do Paraná. E foi um trabalho difícil, árduo, mas nós encontramos brilhantes advogados,
doutores, mestre, pós-doc, professores universitários, concursos fora do Brasil, com livros publicados, doutor José Aparecido. Verdadeiras pérolas, obras, que infelizmente não chegam no comércio, não chegam às nossas mãos. Eu tenho orgulho de falar que nós somos 47 aguerridos advogados, que muitos estão aí agora no plenário, e que nem todos são brancos. Pelo contrário, nós temos que unir, nós temos que trocar informações. Nós temos direito de ir e vir, nós temos direito de ascender, mas com o nosso colega branco do lado, porque ele também encontra dificuldade no nosso judiciário. Mas para ele, com certeza, é muito mais fácil. Quando eu vou para uma audiência, eu me preparo 3, 4, 5 vezes mais do que o meu colega do outro lado. Porque eu sei que a pior pergunta vai ser para mim. Que eu sei que aquele olhar que já encontrei em sala de audiência, dizendo, doutora, a senhora é advogada ou parte? Eu já tive casos de chegar, adentrar em sala de audiência, sendo autora, e o réu está sentado na cadeira do autor, e o advogado, o magistrado, da outra parte, diz, doutora, a senhora pode sentar aí mesmo. O meu cliente, vulnerável, já foi penalizado, e ainda tem que sentar na cadeira do réu? Nós não podemos aceitar, enquanto advogados, essa diferença. Nós temos que entender que nós estamos ali para galgar direitos alheios, além do nosso. E temos que estar muito bem preparados para isso, para não causar um prejuízo maior ainda do que a sociedade já impõe a essa pessoa, a esse cidadão. Nós temos que começar a entender que somos iguais e temos direitos e temos que galgar por esse direito. E a lei está aí para ser cumprida. Vim aqui para falar do advogado negro, mas antes de falar do advogado negro, nós temos que entender quem é esse negro, onde estão os negros, como o negro chegou na universidade, se ele consegue se manter na universidade. Da minha turma tinham 2 negros, então eu e mais uma. Eu não sei na turma dos doutores, que muitos disseram que tinha 1, 2. Agora tem um pouco mais, porque ainda consegue adentrar através da cota, do Enem. Só que, infelizmente, como eu disse ainda há pouco, não conseguem se manter ali. Porque não tem um auxílio digno para comprar um material digno para estudar, tem que ficar disputando livros não atualizados na biblioteca pública. Não tem roupa adequada para ir, porque nós somos ensinados que o advogado ele tem que ter uma boa apresentação e estar muito bem vestido. O que é ter uma boa apresentação e estar bem vestido? Nós temos que começar a pensar sobre esses conceitos. E o negro para chegar na advocacia? Eu já perdi a conta das vezes que eu tive que mostrar minha carteirinha. A senhora não está tão parecida com a foto como a senhora está hoje. Doutora, a senhora fica melhor de cabelo liso. A pessoa quer te julgar, quer te impor a forma de vestir, e ainda o que você deve falar. Que democracia é essa? Onde fica o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o básico, o início de tudo? E nos cargos jurídicos ainda, que foi dito há pouco. Porque se eu sei que para advogar está difícil, imagina ser magistrado, desembargador e ministro. Que nós sabemos que é por merecimento ou tempo de exercício. Porque eu conheço juízes negros, advogados negros, que têm que entrar com demanda para conseguir a sua vaga, que lhe é de direito, em alguns tribunais. É inaceitável, um absurdo. Você, dentro da casa da democracia, onde era para demonstrar para a população que ali é feita a justiça, onde temos uma balança e essa balança está assim. Inaceitável. Falamos do negro, se nós olharmos a população negra nos presídios, aí sim nós veremos onde nós estamos. 61%, isso de 2004 a 2014, porque está para sair um novo índice agora, que vai ser assustador, que depois eu vou falar sobre o mapa da violência, que já saiu. 61% da população negra. E, pasmem, não tem acesso digno à justiça. Necessitamos de mais concurso público para defensores, isso é notório, todos sabem. Quem tem dinheiro dificilmente fica preso, a não ser agora com essa Lava Jato, que em alguns casos
Ainda a gente vê que a pessoa tem dinheiro, mas consegue uma tornozeleira. Porque o pobre, preto da periferia não consegue. Tem pessoas que já teriam o direito de estar na rua. Não estou aqui dizendo que é certo ou errado, se ele fez ou não fez o crime, se ele cometeu. Não estou adendando na demanda dele, de forma alguma. Eu estou dizendo que, infelizmente, o negro, que é a maioria nos presídios, não tem acesso a uma justiça digna, justa. Ensino fundamental, curso superior, ou pós-graduação, ou doutorado, mestrado para o negro, isso é sonho. Se ainda há pouco os próprios juízes desse tribunal disseram que conhece 4 ou 5 juízes negros, desembargadores negros, imagina aquele que tem doutorado e mestrado, ou que fala mais de 1 ou 3 idiomas. Viajei 50 dias pela Europa, pelo doutorado, mês passado, e parecia que eu era a mega sena para eles, porque eles disseram que nunca viram advogado negro viajando, fazendo doutorado e conhecendo outros países. Participei da eleição da Alemanha e da Noruega, e do plebiscito na Espanha, e eu fiquei maravilhada pela discussão, porque lá eles discutem plataforma de governo. Como é que o partido está pensando, como ele vai agir com a sociedade, se está de acordo com o meio ambiente, se está de acordo com a bandeira partidária do trabalho, se é bancária. Ninguém perguntou se ele roubava, se ele matava, se ele era gordo, baixo ou alto, se ele traía a esposa. Não escutei nenhum tipo desse discurso. E aqui, infelizmente, no Brasil, quando nós vamos discutir política, muitos não sabem nem o que cada partido significa e qual é a bandeira que ele defende. Levante a mão aqui quem já leu o estatuto de 3 partidos nossos brasileiros. Ninguém. Como é que nós vamos discutir política se são eles que aprovam as nossas leis, se nós não conhecemos nem a estrutura partidária de cada partido? Fica difícil para o advogado também, negro, nesse país, discutir política, discutir educação, se nós também não temos acesso a essa educação e não somos um povo politizado. Fica muito difícil. Nós estamos falando aqui, em relação aos presídios, ao cárcere, 55% da população que está ali tem de 18 a 29 anos. É justamente a massa que deveria estar produzindo para o nosso país. E no mapa da violência, o último que saiu agora, a cada 100 jovens negros que morrem por arma de fogo, por homicídio, 70 negros estão morrendo. Então, se nós temos uma fila de 100 jovens, que o IBGE entende que é de 15 a 29 anos, desses 100 jovens mortos, 70 são negros. Muitos dizem, doutores, que daqui a pouco nós não teremos negros. Se continuar matando esse genocídio que nós estamos no país, não teremos. Onde estão nossas políticas públicas de enfrentamento à droga, à prostituição, ao tráfico de pessoas? Temos que começar a pensar e refletir. Essa é a casa da democracia, sim. Porque a nossa massa, esse jovem de 15 anos, que é o nosso menor aprendiz, ou de 29, que estará produzindo com o nosso fundo de garantia, com o FAS, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, com o nosso trabalho manual, tecnológico. Então, daqui a pouco, até as demandas no Justiça do Trabalho irão diminuir mesmo, porque não vai ter jovem trabalhando, não vai ter funcionário. Então, fica difícil não ter mão no mercado de trabalho também qualificada, porque ao invés de estar trabalhando, eles estão presos, ao invés de estar estudando, eles estão presos. Então, onde estão negros? Se não está invisível, escondido, podem ir em qualquer presídio que vai em Piraquara, que vocês terão acesso a muitos. No Paraná, como disse, nós somos 28%. Os casos de homicídios aqui, os negros, eles estão entre os 50%. Por mais que nós sejamos minoria aqui, nós somos 27%, nós estamos entre 50% em grau de homicídios. Então, algum número aí não está batendo, né? E 72% das mulheres que sofrem violência no estado do Paraná, elas são negras ou afrodescendentes, que envolve pardos, e nesse número também estão os índios e os ciganos, que entrariam os vulneráveis nessa carreira. Então, quer dizer que, sim, violência doméstica, rua, ônibus, que nós temos casos aí de assédios em ônibus, ruas, então, no geral, 72% são mulheres. O índice é altíssimo. Se nós pensarmos que nós mulheres também, nós já somos maioria, então fica difícil, né, a situação da mulher. E a mulher negra sofre muito mais, como bem foi dito aqui, que nós temos uma pirâmide. No topo está o homem branco. Logo em seguida, a mulher branca ainda sofre preconceito em relação ao homem branco. Depois vem o homem negro, e em quarto, nós temos que esquecer que antes do homem negro está a criança branca. Nós estamos abaixo da criança branca.
Depois da criança branca vem o homem negro, depois do homem negro vem a mulher negra, e por último, na base, que daí já não é nem base, eu digo que no submundo está a criança negra. Porque essa criança negra, quando ela vai para a adoção, ela também não tem preferência. Ela não tem pele clara, não tem olho escuro, então ela vai ficar nesse abrigo e ali ela permanecerá e não terá um norte, um futuro brilhante, como muitos gostariam. Não terá boa alimentação, não terá boa educação, não terá referência, não terá formação de caráter, carinho, amor. Não sabe o que é ter pai e mãe, irmãos. Então, nós vivemos num mundo difícil hoje, justamente para a criança negra. Temos que refletir sobre isso. Advogado. Me perguntaram ainda há pouco, doutora, nós temos muitos escritórios renomados, com nome e renome, com grande carteira de clientela de negros? Não. Doutora Fernanda, por gentileza, fique em pé. A doutora Fernanda Valéria, ela é da Advocacia de Advogados Iniciantes, da CAI, e ela é uma das diretoras. Pode sentar, doutora, obrigada. Olha que mulher linda, jovem advogada. E nós fazemos muito curso na ordem, justamente para que esses novos advogados que ali adentrem não achem que é um bicho de 7 cabeças a advocacia. Pelo contrário, a advocacia é maravilhosa. Você tem um leque, uma gama de oportunidades gigantesca de construir uma carreira jurídica brilhante. Só que você tem que ter conhecimento. Você tem que ter em quem se espelhar. Você tem que ter um norte. Porque quando eu adentrei no curso de Direito, eu fazia engenharia e trabalhava no chão de fábrica em uma multinacional. Eu tenho 10 anos de Volkswagen. E eu comecei a fazer o curso de Direito porque eu fui em uma demanda trabalhista e ali estava o doutor Braulio, que então era São José dos Pinhais, Braulio Guzmão. E do outro lado estava a doutora Dulcinea e a minha advogada do lado. Tanto que o doutor Braulio ele me ajudou muito na monografia. Por que eu tenho que dizer isso? Nós temos que ter em quem se espelhar. E eu achei tão lindo, porque quando eu era criança, eu achava que o ministro, ele era o Batman para mim, com aquela capa preta, e se um dia eu ia poder andar de avião, porque meu pai não sabia ler e escrever, e morava no fundo de um armazém. E quando eu tive essa possibilidade de estar ali, e já trabalhar no setor de engenharia de uma multinacional alemã, e ser a primeira mulher a ser reparadora de veículos, nessa empresa, então eu comecei a pensar e falar, eu posso caminhar, eu tenho o direito de ir e vir. E, naquele momento, eu achei brilhante a postura daquele advogado ali, da outra parte, que hoje é minha parceira, colega de trabalho, e faz parte da comissão também, da advogada que ali estava me defendendo, e da postura desse juiz brilhante que ali estava. E disse, naquele momento, eu quero ser advogada. Porque eu posso fazer a diferença na vida de muitas pessoas, aqui como tem alguém que está fazendo na minha hoje. Pleiteando um direito que é meu e que não estou tendo. Que naquele momento era uma reparação que estava pedindo e uma equiparação salarial, que é o que dizemos há pouco. Por que o homem tem que ganhar mais do que a mulher negra? Eu não entendia juridicamente o que aquilo representava, que aqui tem muitos juízes, e entende o que eu estou falando quando a gente chega para uma demanda e alguém está pleiteando um direito que é seu e que não foi lhe dado. E que temos que constituir prova. E esse advogado negro que não está no mercado de trabalho, muitas vezes ele não tem essa possibilidade também. Ele ainda cobra um pouco menos para fazer aquela demanda, porque ele entende que às vezes não era para ele estar ali, pelo contrário, era para ele estar ali sim. Ele tem o mesmo direito que aquele advogado branco ali está defendendo. Se ele faz um bom trabalho, ele tem que receber o mesmo honorário que o colega ali está recebendo. Então, nós não podemos diminuir o nosso trabalho de forma alguma. Nós temos que galgar espaço. E não estou dizendo aqui que nós somos melhor do que qualquer outra pessoa, pelo contrário. Nós estamos dizendo aqui que nós temos os mesmos direitos e deveres ali, constituídos. Então, nós não temos, hoje, no Paraná, grandes escritórios com grandes negros nas direções, ou associações e tudo mais. Nós temos eles espalhados, e alguns agora, que a própria ordem ela disponibiliza escritórios compartilhados, e que ali se encontram e tiram dúvidas, e ali fazem cursos e tudo mais, para estarem melhor preparados para irem nesse mercado de trabalho, que é gigantesco. Em Roraima, como eu coloquei ali, desde o ano passado eles estão fazendo esse censo também, mas é difícil para o próprio advogado ele assinar um X onde diz qual é a tua cor de pele. Quando diz qual é a tua cor de pele, você fica naquela dúvida. Eu aprendi até então que eu era parda há muito tempo. Amarela, cor de jambo. Jambo é vermelho? Aí eu vi que eu não era jambo, conheci o jambo há pouco no Maranhão. Se alguém chamar que eu sou cor de jambo, eu brigo hoje, porque jambo é vermelho. Para mim, até então, jambo era bege, marrom. Não, nós somos negros. Então, é difícil também você marcar um X dizendo ali, cor de pele, como você se entende, qual é a tua raça, você colocar negra.
né? Então, são nomenclaturas, a gente tem que começar a pensar um pouco. Como eu disse há pouco, a Ordem dos Advogados tem 85 anos. Se nós temos 85 anos, o nosso primeiro presidente foi um negro. João Pânfilo Assunção. Ele era um homem negro, só que, pasmem, no registro de nascimento dele vem cor de pele branca. Mas, olhando para essa foto, vocês veem que eles têm toda a característica de um homem negro. E conversando com os familiares que, né, ainda existe... Ele era negro, é mais ou menos a história que a doutora colocou ainda há pouco, que não é o Joaquim Barbosa, que é o primeiro presidente, tem esse, né, ministro, e teve esse outro que também ele raspava a cabeça para não mostrar o cabelinho ali e mostrar, né, mudar. Muitos até usavam maquiagem, base também, para demonstrar que não era tão, né, tão claro. Então, ele era um advogado, ele fez parte da Academia de Letra. Se eu tenho que falar do homem negro, do advogado negro no Paraná, começamos por ele. Nasceu em Curitiba. Foi casado com uma artista. Ele foi um dos fundadores do Instituto. Muitos aqui conhecem já todos os presidentes que passaram pelo Instituto Paranaense. E o Instituto tem uma representatividade, uma força muito grande no estado do Paraná. Ele foi o fundador do curso de Direito na Universidade Federal. Então, nós temos uma história rica, sim, de pessoas negras aqui no Paraná. Nós temos que falar disso. Nós somos invisíveis. Não, nós existimos, nós estamos aí, ó. Como é que alguém faz um trabalho espetacular, fica mais de 15 anos na frente do Instituto Paranaense da Advocacia? Como é que alguém fica em 2 gestões, sendo presidente da Ordem dos Advogados, e muitos dizem que o advogado não tem competência negro? Que a pessoa negra ela não tem capacidade. Muitos acham que nós não temos direito nem de pensamento ainda, em pleno 2017. Não, nós temos sim conhecimento, nós somos capazes. Só que após esse presidente, não tivemos mais nenhum. Então, nós somos o primeiro, 85 anos atrás, 2 gestões, e permanecer em gestões na Ordem dos Advogados, cabeças pensantes, não é fácil, porque todos ali sabem, conhecem o direito. Se faz um bom trabalho, continua. Caso contrário, isso é em toda e qualquer instituição, isso é toda e qualquer empresa, isso é todo e qualquer lugar. Nós estamos falando de censo, nós estamos falando de cargo judiciário e tudo mais. A doutora, ainda há pouco, disse aqui de alguns casos. Eu trouxe alguns números aqui, né, porque isso é de 2014. O percentual diminuiu, e diminuiu muito, né, porque aposentam, e daí, quando o negro aposenta, dificilmente já tem 2, 3 negros ali na fila para adentrar, não. Então, a gente acaba, né, essa vaga sendo passada para outra. Mas isso hoje é o que nós temos no Brasil. Então, ministro, quando eu digo também, porque eu entendo que a mulher também ela encontra um pouco vulnerável em relação a isso. Por mais que nos concursos públicos a mulher ela tem passado, né, o número de mulheres hoje passando no concurso público está sendo muito maior do que os homens. E nos bancos acadêmicos também de direito também está sendo muito maior as mulheres estão estudando mais do que os homens. Isso quem fala é o IBGE, não sou eu que estou dizendo isso. Tá? Ela está tendo um pouco mais, é mesmo a dupla jornada, ela está estudando um pouco mais. Mas desembargadores, mulheres, ainda é muito pequeno, ó. Nós temos 21%, é muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Juiz substituto ainda também estamos aí, mas estamos quase nos 50%, estamos 42%. E quiçá um dia esses números melhores, né? Eu acho que nós estamos perto aí, caminhando, mas diz que daqui 25 a 30 anos. Mas eu creio que vão 50 anos para que isso aconteça. Desde 1955 não houve evolução. Esse número está certo, tá? Eu consultei umas 500 vezes para ver se em 1955 não estava errado, mas é isso mesmo, 1955. Tá? Porque daí a gente pega ali magistrado negros, pardos, indígenas. Então, é um número muito distante. Muito, muito distante. É algo para se pensar. A carreira do magistrado é maravilhosa, é brilhante, eu acho muito bonita. A do advogado também, porque nós temos um leque muito grande, né, um mercado muito grande ali para a gente poder exercer a nossa profissão. Primeiro grau, a doutora falou ainda há pouco, eu trago o índice ali que é para ficarmos horrorizados. 0,01% indígenas. E eles já estavam aqui quando nós chegamos, né? Imagine nós que fomos trazidos, arrancados de nossa casa. Não sabemos nem de onde viemos. Se foi Congo, Nigéria, Cabo Verde, nós não sabemos de onde viemos, né? E eles aqui já estavam. Pardos, 14%, porque é mais fácil falar que eu sou parda do que falar que eu sou negra. E negro, 1,04%. Tribunais superiores, então, esse número cai, diminui muito. Por isso que muitos, doutora Milena, responderam que não encontram juízes, magistrados, promotores, e não encontram.
Eu fico tão feliz quando eu vou fazer uma audiência ali, encontro 1, 2 juízes pelos corredores, porque ali eu me vejo. Não que com os demais não, pelo contrário, claro que eu respeito o encontro e vejo. Mas eu sinto aquele orgulho de dizer, poxa, ele chegou, nós também podemos chegar. Poxa, ele chegou, o meu irmão, meu par também pode chegar. Indicação para 5º Constitucional, daqui a pouco eu vou dizer, porque é um pedido da Comissão de Igualdade Racial. Eu entendo que nós temos que ter negros também indicado ao 5º Constitucional. Se ele chegar, será por merecimento, por conhecimento. Agora tem que ser lhe dado pelo menos a oportunidade. Agora, nem a oportunidade de ter, fica difícil. Joaquim Barbosa, mas ainda há pouco a doutora trouxe ali, que agora nós temos o Pedro Lessa, né, alguma coisa assim, nesse sentido. Vou pesquisar um pouco mais sobre a vida dele também. Porque ministras eu coloquei porque nós não temos nenhuma ministra negra ainda. Temos que indicar, temos que fazer sim com que esses nomes apareçam, porque nós temos escritoras, advogadas brilhantes por esse mundo afora, por esse Brasil afora, que têm que ser reconhecidas também. Né? Até no momento nós não temos nenhum negro, uma negra mulher, né, indicada ali. E quando nós falamos das carreiras jurídicas, por que nós não temos indicado? Porque muitos, como eu disse, conseguem ascensão nas carreiras por merecimento ou por antiguidade. Ainda há pouco eu disse que eu conheço juízes, promotores, que tiveram que entrar com demanda para que seus direitos fossem adquiridos. Agora, imagine, se o desembargador e o ministro têm que adentrar com uma demanda para conseguir evolução no seu quadro de carreira, imagina o pobre coitado que está no final da linha, na ponta, que não tem conhecimento jurídico, que não sabe ler e escrever, porque nós temos um índice altíssimo de analfabetismo no Brasil ainda. Ou aquele que não tem direito a uma alimentação digna. Ou aquele que dá o cobertor para o filho e dorme com frio. Como é que ele vai chegar lá? Fica difícil. Né? Nós sabemos que ministros são indicações, nós sabemos que para desembargador, merecimento e antiguidade, nós sabemos tanto sobre isso. E na advocacia não é diferente, porque o advogado iniciante, quando ele chega, ele também não tem conhecimento de como funciona. Muitas vezes ele não fez estágio, ele não sabe como se portar em uma audiência, e ele acaba causando prejuízo ao teu cliente. Então, ele tem que se estudar, sim, ele tem que se alimentar de conhecimento, ele tem que se abastecer, sim, ler muito, estudar muito, porque quando você vai preparado, e o juiz, o magistrado, o desembargador, ele sabe quando o advogado está preparado ou não. Ele sabe quando o advogado conhece o processo ou não. E isso pesa muito e pesa na hora de uma decisão. Porque você pode atrapalhar e muito o teu cliente se você não estiver ali preparado e não conhecer o teu processo. O direito não socorre quem dorme. E nós, advogados negros, não temos o direito de errar. Porque se erra, vem os comentários, foi dito ainda há pouco. É coisa de preto. Se não faz na entrada, faz na saída. Sabia que ela não deveria estar ali. Como é que essa negrinha chegou lá? Usou aquele corpinho lindo. Porque, infelizmente, para fora do Brasil, a gente acha ainda que é só carnaval e futebol. Que a negra ela tem que estar na passarela desfilando, mas ela não pode estar no banco acadêmico, sentada ali, tentando fazer algo melhor para o futuro dela e para os seus pares. Nós não podemos rotular o negro. Esse nosso peso da cor da pele não deve ser motivo para a exclusão, pelo contrário, para a inclusão. Nós temos uma dívida histórica e ela tem que ser reparada. Nós, da comissão, acreditamos que a base de tudo é a educação. E assim como o tribunal também, porque eu sei que vocês têm feito um trabalho brilhante em relação à educação voltada, tem comissões aqui que têm feito um trabalho brilhante em relação a isso. Trazendo a criança para dentro do tribunal para que ela conheça. Nós tivemos no ano passado, muito bonito, que no Dia das Crianças, onde as crianças aqui vieram e tiveram o prazer de conhecer essa estrutura. Conversar com o desembargador, conversar com um advogado, conversar com os assessores e conhecer. Assim como a ordem também tem uma preocupação na formação lá daquela criança que está no banco acadêmico, mostrando para ela que tudo é possível, que o céu é o limite, que estudando ela pode chegar onde ela quer, onde ela sonha. Isso nós temos que fazer. E nós temos que entender que políticas afirmativas são importantes, assim como a composição dessa comissão aqui agora no tribunal, que pode fazer e já está fazendo com esse seminário um trabalho importantíssimo para os seus servidores. Maristela, Jailton, também, por gentileza, em pé, vocês dois. A Maristela e o Jailton, eles nos procuraram na Ordem dos Advogados.
Nós acompanhamos a construção dessa comissão. Eu acho muito importante esse trabalho que vocês fizeram, porque vocês estão preocupados com seus pares. Nós temos que estar preocupados com os nossos pares, com os nossos irmãos, com a sociedade. Porque quando acontece algo de ruim na nossa família, a dor é grande. Quando acontece com o vizinho, é mais ou menos. Quando acontece com um terceiro que você não conhece, parece que ela não existe. Nós temos que parar de pensar dessa forma e sermos egoístas. Porque a violência está solta, a intolerância está solta. E assim como acontece com o meu vizinho, pode uma hora acontecer na minha família, na minha casa. Temos que ser solidários ao sofrimento do próximo. Membros da comissão, estamos falando do advogado negro, Comissão de Igualdade Racial. Disse que eram 47 membros. Muitos ali, 16 são os primeiros advogados ali da família, 16. Ainda é um índice alto. Curso superior, 26. Então, você imagina a alegria. Eu fui a primeira na minha família a ter um curso superior. O meu pai faleceu antes, ele não sabia ler e escrever, eu vou me emocionar. Mas assim, foi uma alegria muito grande, porque hoje a minha irmã também é advogada. E uma brilhante advogada. Eu leio as petições dela e eu vejo como se fossem pérolas. Um português maravilhoso, fundamentação, jurisprudências, sabe, ela pesquisa, ela estuda. Porque ela me diz, eu quero ser exemplo para os demais, demonstrar que nós somos capazes. Uma jovem advogada consegue reformas de acordo. Ganha todas? Não, mas ela tenta. É isso que nós temos que fazer, Brasil, tentar, não desistir. E o exemplo vem de casa, vem do berço. Não estou falando, não estou dando lição de moral, só estou dizendo que todos nós podemos. Basta querer e ser dada a oportunidade. Porque muitas vezes queremos, mas não sabemos o caminho, não é nos dada a oportunidade, não sei como chegar. Nós temos que dividir o conhecimento, porque aqui estamos de passagem. Nós iremos aposentar um dia, se não mudar de novo essa presidência, né, que acho que daí eu não aposento mais. Mas um dia, quiçá, nós iremos aposentar e passaremos para um outro plano também. Então, nós temos que deixar aqui esse conhecimento para que os demais venham e levem isso adiante. Que futuro queremos para os nossos netos, para os nossos filhos? Quiçá para os nossos bisnetos. Esse plano de igualdade racial que eu disse ainda há pouco que nós iremos defender no dia 8, e já convidei ali várias pessoas ali aguerridas para estarem ali, porque o nosso Conselho Pleno da Ordem dos Advogados, ele também é branco. Mas ele entende que nós precisamos fazer, sim, políticas afirmativas para a inclusão do negro advogado dentro das carreiras da ordem. Nós temos que ter negro advogado conselheiro. Nós temos que ter negro advogado na diretoria. E quando eu digo isso, não é autopatrocínio, não é porque eu, Silvana, quero estar lá, pelo contrário. Eu quero me identificar. Olhar na sala do Conselho Pleno e ter pelo menos 4, 5, 6, 7, 8, 10 de 100. Nem isso nós temos. Já estou caminhando para o fim. Essa foto nós estivemos aqui no dia da composição da comissão. A desembargadora Neide não está, porque a senhora tinha que dar continuidade nos trabalhos, e nós tiramos ali na frente, no hall do Pleno. E foi maravilhoso, foi uma vitória. Como eu disse no início, quando o ministro Barroso, Roberto Barroso, colocou a mão em meu ombro e disse, doutora Silvana, eu nunca imaginei que há 10 anos nós estaríamos tendo vitórias tão importantes dentro do Supremo Tribunal, eu me senti ali a pessoa mais feliz do mundo, mas não foi porque ele me disse isso. Foi pelo fato de eu estar junto com ele, construindo uma história diferente para o nosso povo, que é o direito de vagas no concurso público. Não que nós precisamos de esmola, pelo contrário. Assim como nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e outros, a cota foi necessária para uma reparação. É um princípio, nós não queremos a cota ad eterno de forma alguma. Mas se não fizermos algumas políticas afirmativas, nós nunca chegaremos. E aqui vocês estão dando um passo gigantesco, quebrando paradigmas, e servindo de exemplo para os demais tribunais do Brasil.
Tanto que Minas e Rio também quer constituir essa comissão lá. Eu parabenizo a doutora Neide pela postura, pela defesa que a senhora fez naquele dia, que nós nos emocionamos, nós não batemos palma, porque a gente saberia que ia interferir, né, na sua colocação naquele momento. Doutor José Aparecido, parabenizo, e fico feliz em saber que daqui a 1 mês ou 2 contarei com o senhor na Ordem dos Advogados também, sendo um brilhante advogado, assim como você tem sido um brilhante juiz, porque eu entendo que nós temos que continuar essa caminhada e demonstrar que tudo é possível naquele que se dedica, naquele que estuda, naquele que se abastece de conhecimento. Tivemos a conferência estadual da advocacia, e por que eu trouxe essa foto? Ali nós estamos com Flávia Piovesan, Igor, são pessoas ícones dos direitos humanos, e foi a primeira vez que teve uma negra relatora. Eu estou ali sentado fazendo a relatoria desse painel. E o painel foi enriquecedor porque falou justamente sobre as políticas afirmativas do nosso Brasil, a desigualdade, a intolerância, os crimes de ódio. Então foi maravilhoso, e o tema era justamente isso, justiça em crise. Novos rumos para a democracia, que é o que nós queremos, novos rumos para a democracia. Nós precisamos fazer, sim, uma democracia diferente, mas que funcione, que dê acesso a todos, não é essa aparente que hoje existe. Caminho para o fim, justamente dizendo ali que o racismo é um fenômeno, nós sabemos que ele é, nós temos que deixar claro que racismo é crime inafiançável, que se alguém diz que o teu cabelo é bombril, que você é macaca, que você é um pote de piche, que aqui você não deveria estar, ele tem que ser punido. Se alguém te diminui em relação à tua religião, em relação à tua aparência, isso é crime, sim, isso tem que ser punido. E a partir do momento que nós tivemos punições severas, e não dizer que é mero aborrecimento, ou fazer com que vire um juizado especial e dar uma cesta básica, porque essa pessoa que cometeu esse crime vai cometer novamente, sai rindo da audiência, dizendo, você continua sendo macaca, e uma cesta básica para mim não é nada, uma multa para mim de 2, 3 salários não é nada. Então, nós temos que conscientizar essa pessoa, dizendo que é muito sim, que é crime, ela tem que ser punida. Nós teremos um país melhor, um país mais igual, que é o que nós pleiteamos. E nós entendemos que nós temos que estar em todos os espaços, não só de poder, porque nós não queremos dizer que nós não devemos lavar o carro, nós devemos lavar o carro, e lavar bem lavado. Mas nós temos que ter o direito de estar sentado em uma cadeira, em uma presidência de uma multinacional, e fazer um trabalho bem feito, sim, porque nós temos competência para isso. Tá? Agradeço a oportunidade, tá? Eu sei que já delonguei um pouco mais no horário do almoço, estou à disposição depois para qualquer questionamento. Obrigada.